Comentários de Ken Wapnick, da lição 47 do livro de exercícios de um curso em milagres. Deus é a força na qual eu confio. Ken Wapnick. Isso introduz outro ensinamento importante que é central no texto: o contraste entre nossa fraqueza e a força de Cristo em nós, ou entre o poder ilusório do ego e o poder verdadeiro do Espírito Santo. Como lemos perto do final do texto. Jesus, sempre escolhes entre a tua fraqueza e a força de Cristo em ti. E o que escolhes é o que pensas que é real. Simplesmente pelo fato de nunca usares a fraqueza para dirigir as tuas ações, não deste a ela nenhum poder. E à luz de Cristo em ti é dado o controle de tudo o que fazer. Pois trouxeste a tua fraqueza a Ele, e Ele te deu a sua força em lugar dela. Texto capítulo 31. Ken Wapnick. Essa lição introduz sutilmente o tema dos relacionamentos especiais, que encerram confiar em algo ou alguém fora de nós para aliviar nossa ansiedade, ou simplesmente para nos fazer sentir melhor. Isso significa que estamos substituindo o amor de Deus por algum objeto, substância ou relacionamento, dando poder ou força a esses objetos especiais para nos darem prazer ou aliviar a dor. Essa escolha pelo especialismo é a substituição da força pela fraqueza. Jesus diz: se tu confias na tua própria força, tens toda a razão para estar apreensivo, ansioso e amedrontado. Ken Wapnick. Confiar em nossa própria força significa que tornamos o sistema de pensamento do ego real. Tendo feito isso, vamos nos sentir culpados. A culpa será projetada e nós, inevitavelmente, vamos temer a punição que acreditamos estar vindo de fora de nós. Nós, portanto, teremos esquecido que a punição que acreditamos estar vindo é uma expressão natural, realmente uma expressão não natural, da culpa que sentimos em nossas mentes. Você pode ver, incidentalmente, com que frequência nessas lições a dinâmica da projeção é discutida. Jesus diz: o que podes predizer ou controlar? Ken Wapnick. Todos nesse mundo têm questões de controle. Sempre tentamos predizer o que poderia acontecer para que possamos estar no controle, pensando à frente. Se eu fizer isso e aquilo, qual será o resultado? Isso é imprescindível se formos sobreviver como um ego. Temos que estar no controle. Se não estivermos, Jesus estará, o que significa que nossa identidade especial terá acabado. Nossa necessidade de excluí-lo acha expressão na necessidade de controlarmos o que está acontecendo ao nosso redor, como o pequeno menino holandês que fica com seu dedo no dique para impedir um fluxo catastrófico que iria destruir sua vila. Esse é o nosso medo.
Se o nosso dique ruir, as águas do amor de Deus vão fluir através da nossa estrutura defensiva e carregar nosso ego até a não existência. Portanto, mantemos nossos dedos de especialismo e ódio firmemente plantados nas paredes de nossas mentes, assegurando-nos de que nenhuma água de perdão da mente certa jamais atravesse e limpe nosso ser até desaparecermos. Jesus diz: o que há em ti com que se possa contar? Ken Wapnick: nós inventamos um inferno sobre tudo. Estamos certos de que se não salvarmos a nós mesmos, estaremos condenados. Mencionei antes que construímos nossas vidas de tal forma que estávamos convencidos desde o início de que ninguém é confiável, não podemos depender de ninguém e, portanto, a única pessoa que poderia nos salvar seríamos nós mesmos. Novamente, estamos absolutamente convencidos de que estamos certos. No entanto, não estamos conscientes do pensamento subjacente que apoia essa defesa. Eu escrevi o roteiro de minha vida para que ele prove que estou sozinho no universo e, portanto, o melhor a fazer é cuidar de mim mesmo, porque ninguém mais o fará. Lembre-se dessa linha muito importante do texto. O segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Texto, capítulo 27. Ken Wapnick: nós queremos estar sozinhos, uma vez que isso justifica o fato de vivermos sozinhos, não confiando em ninguém. E, portanto, nós reforçarmos nossa origem de estarmos completamente sozinhos, totalmente à parte do nosso Criador e fonte. Jesus diz: o que te daria capacidade de estar ciente de todas as facetas de qualquer problema e de resolvê-los de tal modo que só o bem possa advir? Ken Wapnick: essa ideia está expressa mais plenamente no texto e no manual. O Espírito Santo, não nós mesmos, é o único que pode julgar corretamente. Nós lemos, por exemplo. Jesus diz: é necessário que o professor de Deus reconheça não que ele não deve julgar, mas que não pode. O objetivo do nosso currículo, não como a meta do aprendizado do mundo, é o reconhecimento de que o julgamento, no sentido usual, é impossível. Isso não é uma opinião, mas um fato. De modo a julgar qualquer coisa acertadamente, a pessoa teria que estar inteiramente ciente de uma escala inconcebível de coisas passadas, presentes e por vir. A pessoa teria que reconhecer antecipadamente todos os efeitos de seus julgamentos sobre todas as outras pessoas e coisas neles envolvidas de alguma forma. E a pessoa teria que estar certa de que não há nenhuma distorção na sua percepção, de modo que o seu julgamento seja totalmente justo em relação a todos aqueles sobre os quais recai agora e no futuro. Quem está em posição de fazer isso? Quem, a não ser em grandiosas fantasias, poderia reivindicar isso para si mesmo? Faze, então, apenas um julgamento a mais. É o seguinte:
há alguém contigo cujo julgamento é perfeito. Ele conhece todos os fatos passados, presentes e por vir. Ele, na verdade, conhece todos os efeitos do seu julgamento sobre todas as pessoas e todas as coisas nele envolvidos, de qualquer forma. E ele é totalmente justo para com todos, pois não há distorção na sua percepção. Manual dos Professores, capítulo 10. Ken Wapnick. É simplesmente nossa arrogância como egos que nos leva a acreditar que poderíamos entender a verdadeira natureza de qualquer problema, para não mencionar sua solução. Essa arrogância tem assegurado através dos milênios que nenhum problema, individual ou coletivo, jamais tenha sido resolvido verdadeiramente. Portanto, continuamos dia a dia, ano a ano, século a século, revivendo as mesmas experiências dolorosas de novo e de novo, sem nenhum intervalo do terror de estarmos errados e sermos separados. Jesus diz: a cada dia, e em cada minuto de cada dia, e em cada instante que cada minuto contém, tu apenas revives o único instante em que o tempo do terror tomou o lugar do amor. Texto, capítulo 26. Jesus diz: o que há em ti que te dê o reconhecimento da solução certa e a garantia de que será realizada? Ken Wapnick. Certamente não somos nós, nosso ser da mente errada, mas nosso ser da mente certa, quando escolhemos nos identificar com Jesus ou com o Espírito Santo. Jesus diz: por ti mesmo não podes fazer nenhuma dessas coisas. Acreditar que podes é depositar a tua confiança onde a confiança não foi autorizada e justificar o medo, a ansiedade, a depressão, a raiva e o pesar. Quem pode depositar sua fé na fraqueza e sentir-se seguro? E, no entanto, quem pode depositar sua fé na força e sentir-se fraco? Ken Wapnick. É isso sobre o que a vida é. Estamos amedrontados, ansiosos, deprimidos, irritados e tristes. Se não estivermos, não estaremos prestando atenção à nossa situação de vida, o que prova que estamos certos em acreditar que o mundo é um lugar hostil, ameaçador e solitário, repleto de pessoas em quem não podemos confiar. Sentimos-nos justificados em pensar que é por isso que nos sentimos tão mal quanto sentimos, inconscientes de que a fonte desses pensamentos e sentimentos é nossa decisão de confiarmos no professor da fraqueza, ao invés de naquele da força. Jesus diz: Deus é a tua segurança em qualquer circunstância. A sua voz fala por ele em todas as situações e em cada aspecto de todas as situações, dizendo-te exatamente o que fazer para invocar a sua força e a sua proteção. Não há nenhuma exceção, porque em Deus não há exceções. E a voz que fala por ele pensa como ele. Ken Wapnick. Passagens como essas, e existem muitas delas no livro de exercícios, fazem parecer com que o Espírito Santo está com você para lhe dizer exatamente o que fazer.
Em um sentido, isso é verdadeiro, mas o foco realmente nunca está no que você faz, porque isso é sem importância. Ao invés disso, Jesus está enfatizando como você pensa sobre o que faz. É aí que o Espírito Santo entra no quadro. Se você se unir ao seu amor, significando que você liberou todas as barreiras que iriam mantê-lo separado dele, tudo o que você faz e diz virá do amor. É isso que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Não que ele diga especificamente a você o que fazer ou não fazer. Quando sua mente está alinhada com a dele, tudo o que vem dessa mente precisa ser dele, uma vez que nossos corpos não são nada mais do que projeções ou extensões do que está em nossas mentes. Quando isso é unido ao Espírito Santo, novamente, tudo o que fizermos será uma expressão de amor. Nossa experiência pode ser a de que Jesus nos disse isso, ou que o Espírito Santo nos disse aquilo. Na realidade, nós simplesmente nos unimos ao amor abstrato em nossas mentes, e esse amor se torna a fonte dos nossos pensamentos e comportamentos específicos. Ken Wapnick continua: a canção da oração dirige-se à questão de nos movermos além de nossas necessidades específicas, algo em que vamos tão longe a ponto de pedir a Deus ou ao Espírito Santo para atenderem aos nossos pedidos especiais. Na verdade, uma das maiores ênfases desse escrito importantíssimo é nos ajudar a remover os obstáculos a ouvirmos a voz não específica do amor. Uma vez que nossos egos estiverem fora do caminho, nós automaticamente saberemos o que fazer ou dizer. Portanto, Jesus ensina nas páginas iniciais do panfleto: o segredo da oração verdadeira é esquecer todas as coisas que pensas que precisas. Pedir o que é específico é quase a mesma coisa que olhar para o pecado e depois perdoá-lo. Da mesma forma, na oração passas por cima das tuas necessidades específicas, tal como as vês, e entregas nas mãos de Deus. Lá elas passam a ser as tuas dádivas a Ele, pois lhe dizem que não queres ter outros deuses diante dele, nenhum amor a não ser o dele. O que poderia ser a sua resposta, exceto que te lembres dele? O que poderia ser a sua resposta, exceto que te lembres dele? Isso pode ser negociado a favor de um conselho sem importância sobre um problema que tem a duração de um instante? Deus só responde a favor da eternidade. Mas ainda assim, todas as pequenas respostas estão contidas nisso. Ken Wapnick. Esse ensinamento importante foi reafirmado em uma mensagem pessoal a Ellen, corrigindo sua tendência a pedir palavras específicas para dizer a uma pessoa com problemas. Aqui está o que Jesus disse à sua escriba: lembre-se, você não precisa de nada, mas tem um estoque inesgotável de dádivas amorosas a dar. Mas ensine essa lição somente para si mesma. Seu irmão não vai aprendê-la através das suas palavras ou dos julgamentos que você depositou sobre ele. Você não pode perguntar, abre aspas, o que devo dizer a ele? Fecha aspas.
e ouvir a resposta de Deus. Ao invés disso, peça, abre aspas, ajude-me a ver esse irmão através dos olhos da verdade e não do julgamento, fecha aspas. E a ajuda de Deus e de todos os seus anjos virá em resposta. De A Ausência de Felicidade, a história de Ellen Schuckman e sua escrita do Um Curso em Milagres, página 381. Ken Wapnick. Devemos voltar a esse ponto vital de novo e de novo, pois ele mostra o caminho para ultrapassar o especialismo espiritual do ego, uma das maiores defesas contra as verdades espirituais encontradas em Um Curso em Milagres e muitos outros caminhos espirituais. Jesus diz: hoje tentaremos alcançar o que está além da tua própria fraqueza e chegar à fonte da força real. Ken Wapnick. Isso é uma reminiscência da lição 44, onde Jesus nos ajudou a mergulharmos em nossas mentes, passando pelas ilusões do ego para atingirmos a verdade do Espírito Santo. Jesus diz: 4 períodos de 5 minutos são necessários hoje e recomenda-se insistentemente períodos mais longos e frequentes. Fecha os olhos e começa como de costume, repetindo a ideia para o dia. Em seguida, passa 1 ou 2 minutos em busca de situações na tua vida nas quais investiste o medo, descartando cada uma delas, dizendo a ti mesmo: Deus é a força na qual eu confio. Ken Wapnick. Novamente, esse é o processo. A forma de atingir sua força real é se mover além das suas fraquezas, tornando-se consciente dos pensamentos do seu ego. É por isso que existe uma ênfase tão grande no exame da mente nessas lições. Você não pode se mover através da escuridão até primeiro perceber que há escuridão. Você precisa olhar para seu investimento e manter seu ego vivo e bem, e depois trazer esse investimento na fraqueza para a força de Deus dentro de você. Jesus diz: agora tenta passar com leveza por todas as preocupações relacionadas com o teu próprio senso de inadequação. É óbvio que qualquer situação que te cause preocupação está associada com sentimentos de inadequação, pois, de outro modo, acreditarias que podes lidar com a situação com sucesso. Não é acreditando em ti mesmo que ganharás confiança, mas a força de Deus em ti tem sucesso em todas as coisas. Ken Wapnick. Ainda mais uma vez, somos solicitados por Jesus a nos afastarmos da fraqueza e inadequação do sistema de pensamento do ego para a força de Deus que Ele mantém para nós. É por isso que Ele nos exorta no texto: renuncia agora como professor de ti mesmo, pois tens sido muito mal ensinado. Texto, capítulo 12. Jesus diz: o reconhecimento da tua própria fragilidade é um passo necessário na correção dos teus erros, mas dificilmente seria suficiente para te dar a confiança que necessitas e à qual tens direito. Também tens que ganhar a consciência de que a confiança na tua força real é inteiramente justificada sob todos os aspectos e em todas as circunstâncias. Ken Wapnick. A estrutura aqui
é típica da maioria das sessões no texto. Primeiro, você entende o lado do ego, depois a resposta do Espírito Santo. Através de todo um curso em milagres, Jesus nos diz, em termos bem claros, o quanto é importante olharmos para nosso ego. Aqui ele está dizendo que precisamos olhar para nossa fraqueza, que vem da nossa identificação com o ego. No entanto, Jesus também ensina que existe uma presença de amor, força e verdade dentro de nós, que é a base da nossa visão. Nós nos tornamos conscientes de que a maneira de nos identificarmos com a verdade e a felicidade e paz reais é olhando para nossa escuridão com a expressão daquela verdade, Jesus ou o Espírito Santo ao nosso lado. Lembrem-se dessa maravilhosa passagem do texto, citada aqui mais completamente do que antes. Ninguém pode escapar das ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. E já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A, entre aspas, dinâmica do ego será nossa lição por algum tempo, pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, para depois ver além, já que fizeste com que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele, para a verdade. O que é a cura, senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões, a não ser olhando diretamente para elas, sem protegê-las? Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo, e estás começando a aprender que o medo não é real. Não tenha medo de olhar para o medo, pois ele não pode ser visto. A claridade desfaz a confusão por definição, e olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de dissipá-la. Texto, capítulo 11. Ken Wapnick. Assim nos são dados os dois lados da mente dividida. A verdade interna, assim nos são dados os dois lados da mente dividida. A verdade interna, assim como instruções para a jornada até essa verdade, que encerra olharmos para a fraqueza do ego. Mais um ponto. Olhar para o ego não é suficiente se você não se mover além disso, para a força de Cristo. A metade da lição não é o todo. Esse pensamento é similar à passagem no texto sobre a cura estar na mente, não no corpo. A remoção dos sintomas físicos não é a questão. Jesus diz: entretanto, meia lição não ensinará o todo. O milagre será inútil se aprenderes somente que o corpo pode ser curado, pois não é essa a lição que ele foi enviado a ensinar. A lição mostra que a mente que pensou que o corpo pudesse estar doente é que estava doente. A projeção da culpa da mente para fora
nada causou e não teve quaisquer efeitos. Texto, capítulo 28. Ken Wapnick. Portanto, entre aspas, liberar o ego não significa nada. Além disso, não é realmente uma liberação se a pessoa não se identificar ao mesmo tempo com a força gentil, sem defesas e amorosa de Cristo, inerente à qual está a lembrança da unicidade do Filho de Deus. Jesus diz: na fase final do período de prática, tenta alcançar o que está embaixo da tua mente, em um lugar onde há real segurança. Reconhecerás que o alcançaste se sentires uma sensação de profunda paz, por mais breve que seja. Desliga-te de todas as coisas triviais que se agitam e borbulham na superfície da tua mente e alcança o que está por baixo até chegares ao reino dos céus. Há um lugar em ti onde há perfeita paz. Há um lugar em ti onde nada é impossível. Há um lugar em ti onde habita a força de Deus. Ken Wapnick. Novamente liberamos, abre aspas, todas as coisas triviais que se agitam e borbulham, fecha aspas, em nossas mentes, nossos pensamentos de especialismo, trazendo-os a Jesus ou ao Espírito Santo, não nos agarrando mais a eles em busca de segurança e defesa. Em outras palavras, não queremos mais o propósito ao qual eles servem, preservar e proteger nosso ser separado. Jesus diz: durante o dia, repete a ideia com frequência. Usa-a como a tua resposta a qualquer perturbação. Lembra-te de que a paz é um direito teu, porque estás depositando a tua confiança na força de Deus. Ken Wapnick. E então, nós voltamos a esse tema central das primeiras lições, a necessidade de praticarmos continuamente, trazendo nossas perturbações à resposta específica de Jesus, confiando em sua força ao invés de na fraqueza do ego, o substituto esfarrapado para Deus.